Lucas capítulo 23 será o texto para a nossa reflexão esta noite. Prometo vos trazer mais uma vez uma palavra simples. Uma palavra simples, um evangelho simples. No entanto, poder de Deus para a salvação daqueles que nele crer. Lucas capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lucas 23, eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo 39, que nos diz assim. Aliás, a primeira parte do versículo 35 e na sequência o versículo 38. E o povo estava olhando. E o povo estava olhando. Versículo 38. E também por cima dele estava um título, está escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, amados? O capítulo 23 de Lucas é um texto que nos leva para o Gólgota, nos leva para o Calvário, o Monte Caveira, essa execução do Império Romano, que sempre eram executadas nos piores criminosos do Império. E como Lucas, ele é detalhista em abordar que no cenário da cruz, o povo estava olhando. Havia olhares naquele cenário. E no versículo 48, Lucas, ele nos dá uma informação que tem muito a ver com o ser humano frio, quando ele diz que a multidão voltou após o espetáculo. Isso é assustador, porque o cenário da cruz é um cenário sangrento, é um cenário macabro, é um cenário hostil, é um cenário terrível, violento, grotesco. Mas lá estava o povo assistindo como se fosse um espetáculo. Eu me lembro quando os historiadores vão abordar a respeito da abolição da execução na França, a execução pública pela guilhotina e pela forca. O fator preponderante que fizeram com que eles abolissem essa execução pública era justamente isso. Porque quando alguém era executado na praça, era decretado feriado. E lá os pais levavam as suas crianças. E de repente alguém viu aquele aglomerado de gente, disse: sabe de uma coisa, eu vou vender pipoca.
E de repente estava lá o criminoso sendo executado, as crianças comendo pipoca, chupando bala, e o outro já vai vender um pastelzinho. E de repente pararam e pensaram: o que é isso? Alguém está morrendo ali e do lado de cá, friamente, estamos transformando em um espetáculo a execução humana. É exatamente isso que está acontecendo na cruz. Porque na verdade, os personagens que participaram deste cenário, ele figura todas as categorias humanas. Simão, as mulheres gritando, os soldados lançando sorte, os religiosos insultando. Todos esses personagens, eles prefiguram uma categoria da raça humana. E esta noite eu quero vos convidar para nós olharmos para os 3 olhares da cruz. Os 3 olhares a partir desses crucificados. É interessante como que as Escrituras, ela nos ensina a respeito de Cristo. Lucas, ele aborda quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. E ele, aliás, ao Monte da Transfiguração, ao Monte Tabor. E de repente ele é transfigurado e aparece Moisés e Elias. E há uma glória, há um sobrenatural. O céu se descortina naquele monte. Jesus no meio, Moisés e Elias naquela glória celestial. Poucos capítulos depois, nós encontramos o próprio Jesus. Não mais entre Moisés e Elias na glória celestial, mas entre 2 malfeitores. Isso mostra a oscilação da vida. Isso mostra o quanto que a vida é. Às vezes nós estamos entre as melhores pessoas. Às vezes nós estamos entre os melhores homens, maduros, fiéis, sinceros, transparentes, amorosos, afetuosos. Mas de repente a vida nos leva para estarmos entre escarnecedores. E a lição que nós precisamos extrair: qual é a nossa postura entre os melhores homens e entre os mais escarnecedores que possivelmente poderá nos rodear. Quero chamar a sua atenção para o primeiro olhar da cruz, a partir deste malfeitor. Quando ele olha para Jesus e começa a reproduzir aquilo que está no seu coração. As suas palavras vai caracterizar toda a sua espiritualidade. As suas palavras vai denunciar todo o seu caráter e a sua personalidade. E então ele vai olhar para Jesus, e Lucas vai dizer que as suas palavras está carregada de blasfêmia. As suas palavras está encharcada de insulto. Então ele olha para Jesus dizendo: se tu és o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. 2 lições básicas. Primeiro, este homem, ele quer o bem de Jesus só se ele for beneficiado na mesma altura. Ele só quer que Jesus seja livre daquela condição terrível se ele também for. Isso denota o coração orgulhoso e egocêntrico da raça humana e de nós seres humanos. Perceba como que isso está presente e intrínseco a nós. Geralmente, os nossos empreendimentos em relação às pessoas, às vezes os nossos investimentos em amizade, às vezes as nossas cooperações para com as pessoas está fundamentada em uma retribuição. Parece que tudo que nós fazemos, nós só estamos fazendo porque isso de alguma maneira vai nos afetar. Porque se não nos afetasse, isso para nós não teria importância. Um exemplo. Você já teve aquela experiência, você pai, você mãe ou filho,
De repente o marido está lá no sofá e a esposa chega, e de repente o marido vai afagar a cabeça da esposa, vai fazer um carinho no seu rosto, aí de repente ela olha para ele e diz assim: o que você quer? Ou vice-versa. Ele chega do serviço e toma o seu banho e de repente está na mesa e de repente a mulher olha: nossa, meu bem, como você está lindo hoje. Ele para: rapaz, eu estou lindo, lindo. Ela não fala isso sempre assim: o que você está precisando? Ou quando olha para o filho vem, guarda o sapato e de repente faz: esse rapaz está querendo alguma coisa. Que na verdade isso é nato da natureza caída, de nós sempre querermos que o bem acontece no outro se este bem nos afetar. Senão nós não temos nenhum interesse para que este bem aconteça. Uma outra lição é que este homem, ele tem uma dúvida da identidade de Jesus. Ele diz: se tu és o Cristo, há uma condição, há uma incerteza. Se tu és verdadeiramente este Messias, se tu és verdadeiramente esse profeta, se tu és realmente o ungido, se tu és realmente o Cristo, faz alguma coisa. A sua relação para com Cristo, ela é duvidosa, baseado na incerteza, na insegurança. Ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. E eu me lembro que essa foi a tática que Satanás se utiliza com Jesus na tentação no deserto. Ele diz: se tu és verdadeiramente o Cristo. Por que é que o diabo inicia a tentação colocando também em dúvida a identidade de Jesus como Filho de Deus? É porque minutos antes, Jesus é levantado das águas do Jordão por João Batista no batismo, e há uma voz que vem do céu dizendo: este é o meu filho amado. Minutos depois, o diabo quer colocar em dúvida o que ele acabou de ouvir dos próprios lábios de Deus. Os investimentos de Satanás para conosco é para que nós sempre tenhamos dúvida a respeito do verdadeiro caráter de Deus. Isso é explícito, porque ele só vai acreditar que Jesus é o Cristo se ele fazer alguma coisa. E aqui está o grande perigo da nossa geração. Uma geração que precisa ver, uma geração que precisa palpar, uma geração que precisa visualizar diante dos olhos algum feito, algum prodígio, algum sinal, alguma maravilha, para então ter a certeza: Deus é Deus. Verdadeiramente Deus é Deus. É a geração refém de sinais, de prodígios e de manifestações do poder, da força de Deus. Este homem, ele quer acreditar, mas ele só vai acreditar se ele ver uma manifestação de poder. Então a sua relação com Cristo é uma relação fundamentada no poder. Não, mas esse não é o grande homem que nós devemos explorar nesse texto. Ele apenas focaliza o olhar de muitas pessoas que estão no meio cristão ao longo do mundo e do Brasil. Mas de um outro lado, tem um outro homem, que quando ele abre as suas palavras, ele já começa a transparecer que o seu coração é diferente do outro. Você sabe o que me deixa encantado no texto? É porque este ladrão que blasfema, ele está olhando para o Cristo.
E este outro ladrão, que vai dizer o que nós vamos explorar agora, está olhando para o mesmo Cristo. Mas as palavras são diferentes. Então o segredo não está no cenário, porque o cenário é o mesmo. O segredo está no olhar. Tudo depende do olhar. Esse homem vai olhar para o homem da cruz do meio, e então vai dizer para o seu colega: você não teme a Deus? Quem de nós poderíamos imaginar que um homem nessas condições estava com o coração carregado de temor? Nenhum de nós iríamos imaginar isso. Nenhum de nós. Você ainda não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Que virtude maravilhosa. Esse homem está reconhecendo que ele está ali pelos seus erros. Amados, se nós reproduzíssemos tal atitude, vários problemas já seriam solucionados. Porque nós somos especialistas, quando algo acontecer, a gente sempre culpa alguém. Aí vem Jeremias dizendo: se vocês quiserem queixar, queixa do vosso pecado. Ah, é por causa do fulano? Não, é por causa dele, é por causa dela. É o sistema, os inimigos, é ele, é ela. Não, é você. Aí eu lembro do pastor contando do jovem que foi confessar para ele o pecado, e dizendo: pastor, eu vim confessar o pecado, pequei, e estou ruim. O pastor disse assim: como é que aconteceu? Como é que você chegou a este fim? Pastor, eu estava com a minha namorada dentro do carro, e quando a gente estava passando na frente do motel, o diabo pegou o volante e virou lá para dentro. O pastor olhou assim: demônio, estou vendo. Nós temos essa dificuldade de dizer: não, eu estou frio na fé, não é por causa do culto, não é eu. Esse casamento está chegando aonde está chegando, é uma negligência, eu estou falhando em alguma área, o meu ministério está declinando, é por causa de mim. Eu não vou procurar subterfúgio externo, culpar o outro. Não é eu estou aqui, é culpa minha. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este aí, ele é inocente. Então este homem vai dar uma das declarações mais poderosas do Gólgota. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor, Kyrios, era um vocábulo utilizado para divindades e para o imperador, que era tido como uma divindade. Na verdade, o que este homem está dizendo é: este homem que está diante de nós, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E isso me faz tremer. Porque qual é a figura que este homem está vendo? Este homem não está vendo um Deus abrindo o mar vermelho. Este homem não está vendo o Jesus transfigurado no monte da transfiguração. Ele não está vendo um Deus assentado no trono e com todo o seu poder celestiano. Este homem está olhando para um ser humano desfigurado. Jesus na cruz estava totalmente desfigurado. A sua aparência estava deformada. O processo de retaliação, de açoites pelos soldados romanos, faziam com que o criminoso ficasse irreconhecível. E mais, Jesus estava na cruz completamente nu. A igreja católica vai fazer umas imagens com um pano na genitália de Jesus. É tudo romantismo. O criminoso não tinha direito a nada. Por isso que a execução de cruz era mais cruel, era mais abominável. Um soldado romano jamais poderia morrer numa cruz. Porque quem morria na cruz não tinha direito nem de sepultamento. E vocês vão lembrar comigo que Jesus só foi sepultado porque José de Arimateia fez um requerimento para tirá-lo da cruz.
ficavam jogados as aves de rapina. E lá está aquele Jesus, seu corpo todo retalhado, seu rosto irreconhecível. Isaías vai vê-lo 750 anos antes e vai dizer: se nós olhássemos para ele, nós vamos balançar a cabeça dizendo: esse não é Deus. Não tem nada que há nele que me atrai, não tem nada nele que me interesse, não há nada nele aparentemente que me faz crer que ele é o que diz que é. Esse homem do meio, da cruz do meio, ele está totalmente irreconhecível. E é para esta figura que este ladrão está dizendo: ele é Deus. Não. Ele não exigiu poder como outro exigiu. Ele não exigiu que ele fizesse alguma coisa que pudesse lhe convencer. Ele apenas olhou naquela figura totalmente amarrotada, cadavélica, repugnante, e diz: esse homem é o próprio Deus entre nós. O que aconteceu neste homem? Que ele não exigiu nada. O que houve neste homem que ele consegue enxergar Deus na figura retalhada deste meigo nazareno? É aqui que está o diferencial da igreja que vai ser arrebatada. Aqui que está o diferencial dos cristãos maduros. Aqui que está o diferencial daqueles que a semente caiu em boa terra, criou raiz e produziu frutos. Aqui está a diferença daqueles que entenderam o Evangelho. E que diferença é essa? É aqueles que olham para Deus, que se relaciona com Cristo, sem exigir nenhuma manifestação externa, para que eles possam crer que Deus é Deus. São aqueles que olham para Deus. Se nenhuma coisa acontecer, se nenhuma folha se mover, se nenhuma chave chegar, se nenhuma porta se abrir, mesmo assim ele consegue enxergar na situação desfigurada da vida que Deus permanece Deus. Amados, a nossa geração precisa beber desta água. Conseguir enxergar Deus quando a morte bate na porta do ente querido. Enxergar Deus quando as situações são contrárias, quando perdas acontecem, quando tragédias nos assaltam, quando nós somos retalhados pela vida, quando nada está acontecendo à nossa volta aparente. Deixa-me lhe dizer uma coisa: nós não precisamos sentir arrepio para ter a convicção que Deus está entre nós. Você não precisa chorar. Se eu não chorar é porque Deus não está aqui. Nós não precisamos exigir nenhuma sinalização externa. Nós não podemos ser movidos por esta dinâmica, por esta visão, por este horizonte. Qual é a nossa mentalidade a partir do Evangelho? Não é uma mentalidade baseada no poder de Deus. Se Ele não fizer nada, amados, você não pode entrar em pânico. Você não pode entrar em crise. Meu Deus, estou sendo encurralado, estou sendo atropelado por esta situação. Será que tu permaneces sendo Deus? Não, eu não estou vendo nada acontecer. Não estou vendo nada se mover diante de mim. Mas eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei que Ele prometeu, Ele deu a palavra dEle, que Ele estaria comigo de segunda a domingo, Ele estaria comigo de janeiro a dezembro, Ele estaria comigo em todas as estações do ano, Ele estaria comigo em todas as estações da vida. Se eu sentir arrepio, eu sei que Ele está. Se eu não sentir, Ele está do mesmo jeito. Se eu chorar, eu sei que Ele está. Se eu não chorar, eu sei que Ele está do mesmo jeito, porque eu não dependo de fatores externos. A minha relação com Ele não é no seu poder, é no seu amor. É essa leitura que esse homem está fazendo. Não pode. Esse homem é inocente. Esse homem não tem mal algum. Este homem não tem nenhum delito. Ele não tem. Só tem uma razão para ele estar aqui: por amor. E é este amor que eu vou me render. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amado. John Stott dizia que se nós quisermos saber o verdadeiro significado do amor, nós não devemos ir ao dicionário. Devemos olhar para a cruz. Devemos olhar para o Calvário. Ali está a expressão máxima do ser de Deus. Que Deus é amor. Esse homem, baseado no amor, ele crê que Deus é Deus em Cristo Jesus. Deixa-me uma vez mais te lembrar o que você já sabe. Fundamenta, enraize, solidifica, fortifica-se, ande no território do amor de Deus. Quando você estiver sendo massacrado por alguma circunstância, que às vezes você vai olhar para um lado e para o outro e não vai ter socorro. Amado, existem situações na vida que Deus não vai levantar para mudar. Quantos mártires que foram martirizados sem esperar um livramento, mas eles não queriam livramento. Não houve nenhuma sinalização externa que Deus estava ali e queria reverter o quadro. Morreram, padeceram. Parentes que irão ir debaixo dos nossos olhos, sem nada acontecer para que o quadro seja revestido. Não olhe, não fundamente a sua relação esperando sempre Deus vai fazer, porque haverá momento que Ele não vai fazer. Haverá um espinho que Ele não vai remover. Não vai. E se a gente fundamentar no poder, seremos frustrados. Agora deixa-me lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que você estiver em crise, todas as vezes que você estiver sendo bombardeado e atacado, lembre-se, não do poder de Deus, mas lembre-se do amor de Deus. Olhe para trás e vê o que Deus fez por você. Imagina aquele Deus que abriu mão do céu, da glória, da majestade. Aquele Deus que esvaziou a si mesmo, veio andar entre nós e foi humilhado até a morte, morte de cruz, por você. Por isso que Paulo vai olhar para a cruz e vai dizer: o amor de Cristo me constrange. Constranger a
aqui não é aquele sentimento de inibição que tem aqui no Ocidente, constranger. A palavra constranger no original denota uma situação sem saída. É como se Paulo olhasse para o amor de Cristo na cruz e dizia: ainda que eu queira desistir, ainda que eu queira abandonar, eu não consigo. Ele me amou demais, Ele me amou profundamente. Este amor me amarra, este amor me algema. Não tem como eu deixar este Deus, porque este amor, aleluia, aleluia. Olhai para o amor e seja renovada as suas forças. Olhai para o amor de Deus e levante a tua cabeça e continua marchando. Olhai para o amor de Deus e ame as pessoas. Olhai para o amor de Deus e prevaleça. Olhai para o amor de Deus e rompe pela fé de Cristo Jesus. O combustível da nossa ação é o amor. É o amor. É o amor. Aleluia. 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 O Espírito de Deus, Ele te capacitará com esta graça. Ainda que as situações se desfiguram, ainda que as situações ficam irreconhecíveis, a imagem de Deus ficará nítida diante de ti. Aleluia, 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 aleluia. Que fé sem exigências, apenas de entrega pelo amor que está diante dos seus olhos. Existe uma grande diferença entre a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento. A fé do Antigo é uma fé para frente, tinha de olhar para o Messias que ainda viria. A fé da igreja é um olhar para trás. Olha para o Gólgota, tudo aquilo que Ele já fez. Não tire o teu olhar de Jesus. Não tira. Por isso que Hebreus vai nos lembrar: olhando firmemente para Jesus. Seja movido, seja animado, seja renovado pelo amor de Cristo Jesus. Terceiro olhar. Jesus olha para este ladrão. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Ele amanhece o dia como um condenado, e ele termina o dia como um santo. Ele começa o dia sendo julgado pelas pessoas, mas Jesus recebe este coração. Se este homem olhou para Jesus e viu Jesus nessa desfiguração humana e externa e conseguiu enxergar Deus, Jesus olha para este homem da cruz, que também estava desfigurado, porque ele também estava sendo crucificado. Este homem também não tinha beleza, este homem também não tinha aparência, este homem também estava comprometido com a desfiguração física. Não havia beleza nele, não havia formosura nele. Mas Jesus olha para ele e diz: eu te prometo que hoje estarás comigo no paraíso. É aqui que eu durmo em paz, porque eu sei que o olhar da graça me recebe do jeito que eu sou. Quanto mais imperfeições que Deus me encontra, a abundante graça se manifesta.
Às vezes nós pensamos que precisamos ser perfeitos para sermos aceitos por Deus. Ele te ama antes do cosmético. Antes de você amanhecer e maquiar o seu rosto, tirar aquela manteiguinha daqui, E vamos lá, né, gente? Tem gente que amanhece assim, que é meio apavoroso. Eu lembro da história do pastor contando, ministrando para casais, após ele ministrar sobre casais, um casal recém-casado, disse: pastor, eu quero contar a nossa experiência para o senhor contar aí nas suas palestras. Ele disse: conta. Ele disse: olha, pastor, a questão foi o seguinte, quando eu comecei a namorar, sempre que eu vinha a minha namorada, ela estava arrumadinha, bonitinha e cheirosinha. Marcava o encontro na casa dela, ela estava lá arrumadinha, cabelo penteado, cheirosinha. Essa foi a imagem que eu guardei ao longo da minha vida. Casamos. E lá um belo dia, na madrugada, eu me levantei para ir ao banheiro. E quando eu vou ao banheiro, ela acorda também e não observa que eu não estava na cama, e ela também vai ao banheiro. Pastor, estava um tempo chuvoso, havia um corredor entre o banheiro e o quarto, e quando eu estava indo, ela estava vindo. E parece um destino, mas entrou um relâmpago pela janela. Quando resplandeceu a imagem, quando vi, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Não, que lá não. Aí ela disse assim: meu bem, sou eu. Você quer me enganar, demônio? Não, pastor, aquela imagem lá. Aí, fica tranquilo que não é minha esposa, fica tranquilo. Aí ele falou assim: se você é minha esposa, então canta o melhor hino que eu gosto. Aí quando eu comecei a cantar e ele viu a frada assim, ele disse: me perdoa, meu amor. Deus te ama assim, na sua naturalidade, sem maquiagem, sem se esforçar dizendo que você é ajeitadinho, que você é o perfeito. Ele te ama assim. Ele te aceita assim. Aí quando Ele te abraça do jeito que Ele te encontrou, esta graça vai penetrando em todas as áreas da sua vida e vai te transformando à imagem de Cristo Jesus. Ele te aceita. Ele te abraça. Pastor Alessandro, tudo bem, você falou muita coisa, e o que eu posso levar para casa? Duas coisas. Esse texto me ensina que mesmo na sua pior hora, Deus consegue arrancar de você o seu melhor. Esse homem está na sua pior hora. Esse homem está debaixo de muita dor. Esse homem está debaixo de uma execução terrível. Esse homem está debaixo de maldição. Imagina as pessoas que foram vítimas deste homem. Passavam lá dizendo: você merece, seu bandido, seu malfeitor. Foi tarde demais. Esse homem estava debaixo de vergonha. Esse homem estava no pior momento da sua vida. Mas no pior momento da sua vida, Jesus arrancou o seu melhor. Qual foi o melhor desse homem? Quando ele reconhece que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Naquele cenário terrível, ele consegue enxergar o paraíso. Lembre-se de mim quando entrares no paraíso.
Esse homem consegue ver o que Herodes não viu. Este homem consegue enxergar o que Pilatos não quis ver. Este homem confessa o que Anás, Caifás, o que Nicodemos até o presente momento estava confuso, o que todos esses religiosos e escribas tiveram dificuldade de ver e de acreditar. Este homem confessa com seu coração transbordante. E eu quero nesta noite profeticamente lhe dizer: talvez você esteja vivendo um dos piores anos da tua vida. Talvez o pior mês da tua casa, talvez a pior semana da sua família, ou o pior dia das suas situações financeiras. Não é necessariamente porque você está no pior momento da sua vida que você vai soltar o pior. Se você estiver debaixo deste olhar de Cristo, nesse pior momento, o meu Jesus pode fazer fluir de você uma excelência. O grande contraste das Escrituras entre Deus e Satanás. Adão está no Éden, Adão está no melhor momento da sua vida, sem pecado, sem possibilidade de morte, sem dor. O homem está no perfeito estado ali no Éden. Adão, o homem está no seu melhor momento. Satanás entra em cena e consegue arrancar do homem no seu melhor momento a sua pior coisa, a sua queda. Deus assim do céu olhando, ok, o tempo passa. Aparece no cenário bíblico um homem chamado Jó. Satanás entra em cena novamente, dizendo: tira tudo dele e você vai ver. Ele agora, porque ele está no melhor momento dele, muito dinheiro, o filho, tudo ao seu alcance, ele está no seu melhor momento. É claro que está produzindo o que ele tem de bom. Tirou tudo. E Jó ficou no seu pior momento. Se Satanás conseguiu tirar o pior de Adão no seu melhor momento, Deus olha para Jó e diz: eu vou fazer brotar o melhor no seu pior momento. E quando ele estava na cinza, quando ele estava naquele massacre, quando ele estava naquela arena, Deus fez fluir o seu melhor. Que quando chega no capítulo 42, que ele ainda não saiu da situação, ele vai dizer: olha, eu falava do que eu não entendia e do que eu não compreendia, mas agora eu conheço de fato este meu Redentor que vive. Eu acostumo dizer que se Jó encontrasse Satanás na praça, Jó iria dizer: obrigado, hein, Satanás, obrigado, porque se não fosse naquela turbulência, eu não teria chegado onde cheguei. Hoje eu estou melhor, hoje eu estou mais profundo, hoje eu estou mais íntimo, hoje eu estou mais maduro, hoje eu estou mais enraizado. Deus fez brotar o meu melhor no pior momento da minha vida. Está profetizado na tua vida pelo poder da palavra. Vai acontecer o melhor da tua adoração, o melhor da tua oração vai brotar. Deus vai tocar em você. Você nunca vai orar como você vai orar. Vai toar e o louvor vai ser diferente, a palavra vai ser diferente, o sorriso vai ser diferente. Deus vai fazer brotar o melhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. O dia que você olhar para o espelho e apurar os fatos ao seu derredor, e você dizer: nunca achei que eu ia chegar onde eu cheguei, estou no fim do poço. Então já começa a preparar o culto de ação de graça, porque vai acontecer. Aconteceu com Jó, aconteceu com Jesus.
Jesus está estirado. Jesus está com os cravos nas mãos. Jesus está com os cravos nos pés. E um grande inimigo diante dele, Satanás. Por isso que Satanás tem muita raiva de Jesus, irmão. Porque se alguém perguntar a Satanás, para quem que você perdeu? Eu perdi para um homem com a coroa de espinho. Para um homem que não podia nem bater na minha cara, que as mãos estavam cravadas na cruz. Não podia me dar um chute, porque os pés também estavam cravados. Mas como é que você perde para um homem desse? Pois é, foi desse jeito que ele esmagou a minha cabeça. Aconteceu com Paulo, na dores, naquela masmorra de Filipos, retalhados pelos açoites. Aconteceu com ele. Ele começou a louvar. Se eu perguntasse para Paulo, acho que essa resposta seria: Paulo, qual foi aí o melhor louvor que você já louvou aí ao longo da sua vida? Ele falou: olha, eu cantei em Romanos, eu cantei em Filipenses, mas olha, aquele louvor com Paulo e Silas lá na prisão, que graça que eu cantei, que fervor foi naquela oração. Eu trago uma palavra bíblica para você. Se o diabo está pensando que a situação pior da sua vida vai ser um sepultamento da tua fé, em nome de Jesus, se tu está em Cristo, já está profetizado, o melhor vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segunda coisa, não há nenhuma possibilidade de nós, a partir de nós mesmos, acertar nos nossos julgamentos as pessoas. Pega este cenário de Lucas. Lucas é o único que vai dizer o diálogo dos ladrões pelo fundo histórico, para o auditório que ele vai querer que seja encontrado essas palavras. Por isso que ele vai abordar muito a questão do ladrão marginalizado. Lucas é o único que vai descrever esse diálogo. Imagina se isto está diante de nós como uma tela de cinema, sem áudio. Aí você vê lá os dois conversando, sem leitura labial, é verdade. Qual de nós teríamos a capacidade de pensar que ali na cruz havia um malfeitor sendo condenado pelos homens, mas absorvido por Deus? Qual de nós teríamos a intuição de pensar que aquele homem estava com o coração derramando de temor e de arrependimento? Qual de nós teríamos a intuição de julgar que aquele homem foi o último companheiro de Jesus na terra e foi recebido por ele no paraíso? Por isso que Jesus morreu primeiro do que eles, para recepcioná-lo lá no paraíso. Qual de nós? Não, pastor, mas é óbvio, é ladrão, é malfeitor, esse sujeito é desse jeito mesmo. Por isso que em nenhum momento a Bíblia nos autoriza a julgar pessoas. Pastor, mas é óbvio, mesmo no óbvio você pode errar, e sempre nós erramos. Porque nós olhamos o que está diante dos nossos olhos, mas Deus olha o que está no coração. Cuidado como você olha as pessoas. Cuidado como você elabora sentença diante das pessoas. Mas eu ouvi. Se você visse o cenário da cruz, você não iria imaginar o que aconteceu ali. Terceiro e último lugar para nós orarmos. Jesus prometeu o paraíso para este homem. Mas há algumas coisas que aconteceu na sequência. Quando Jesus promete o paraíso,
Já chega às 3 horas da tarde, ao meio-dia, escurece toda a terra. E a escuridão nos dá uma sensação de insegurança, de pavor. Quando as coisas ficam escuras, literalmente, nós ficamos inseguros, não sabemos para onde ir. Ficamos indefesos. Esse homem ouviu Jesus dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. De repente, um apagão, escuridão para todas as partes. Não, ninguém tinha levado lanterna, porque ninguém iria imaginar que isso ia acontecer. Ninguém ia levar lanterna, lamparina, porque isso nem imaginava que ia acontecer. Escuridão plena e absoluta. E como se não bastasse, a Bíblia diz que houve um terremoto, a terra começou a tremer. Escuridão, terremoto, fatores negativos a este homem que ouviu a promessa. E como se não bastasse, ele ouve do homem da cruz do meio dizendo assim: Deus meu, por que tu me desamparaste? O quê? Esse homem acabou de me prometer o paraíso e agora ele está dizendo que está abandonado? Mas a palavra havia sido dada. Apesar da escuridão, apesar do terremoto, e apesar das palavras aparentemente contraditórias, a promessa se cumpriu. Você está debaixo de uma palavra de Deus. É possível que depois da palavra liberada, a escuridão chegou. É possível que depois da palavra liberada, os terremotos começaram a abalar a sua vida. É possível que depois da palavra liberada, você ouviu muitas vozes que vai contradizer a palavra que Deus lhe deu. Em nome de Jesus, descanse na palavra que Ele te disse. Acredite, ainda que se escureça, ainda que o terremoto chega, e ainda que vozes vêm querendo lhe fazer desacreditar, a palavra de Deus permanece firme para sempre. Vai passar a escuridão, vai passar o terremoto, as vozes vão se calar, mas a minha palavra permanece para a glória de Deus. Quantos podem ficar de pé comigo, por favor, em nome de Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero orar pela tua vida esta noite. Eu não sei qual foi a área da mensagem que se encaixou na tua alma. Eu não sei. Deus sabe. Mas se você foi tocado por essa palavra, você não quer perder o teu olhar do Cristo crucificado, porque só Ele que é a esperança da nossa sobrevivência. Não tem um outro caminho. Pastor Alessandro, e aí, o que está à minha volta? Eu não sei, eu não sei. Aquele ladrão, ele continuou na cruz, foi comido pelas aves de rapina, mas naquele encontro com Jesus, a sua alma foi mudada, o seu destino foi mudado, o seu interior foi mudado. Eu não sei qual vai ser o momento que Deus vai tocar nessa circunstância, eu não sei. Se Ele disse que vai tocar, então espere. Mas a minha
palavra para ti esta noite, a palavra do Espírito Santo ao teu coração esta noite, é que Ele quer que antes que a situação seja mudada, que você saia mudado esta noite. Ele quer mudar toda a sua mentalidade, toda a sua estrutura. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero orar pela tua alma aqui na frente. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, para que você seja tocado cada vez mais pelo amor de Deus, para que este combustível permaneça no teu coração, para que você creia que este Deus que te chamou, este Deus que é o teu Pai, Ele consegue arrancar o seu melhor. Ele consegue fazer produzir da tua alma virtudes maravilhosas. Pastor, o pior momento da minha vida com aquela pessoa. Quantas palavras, Deus, que ela me feriu. Ei, eis o momento para Deus lhe fazer produzir o melhor. Deixa Deus fazer fluir o amor da tua vida, o perdão do teu coração, a reconciliação da tua alma. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a tua vida. Oh Espírito de Deus, obrigado. Obrigado porque o Cristo crucificado é o Salvador das nossas vidas. É a inspiração do nosso viver. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por o Senhor ter se identificado conosco em tudo. Obrigado, ó Cristo. Converta o nosso olhar a Ti. Não deixa que o nosso olhar seja um olhar imaturo, um olhar baseado no poder. Venha amadurecer a nossa mente, venha amadurecer as nossas convicções, as nossas certezas. Oh Deus da nossa alma, aleluia, aleluia, aleluia. Opere em nós esta noite. A mudança é necessária para esta situação. Amadureça, Pai, toca nas nossas vidas esta noite. Nos converta, Pai, à maturidade do Teu Evangelho. Pai, para este homem, para esta mulher, para este irmão, para esta irmã que está passando por esta situação terrível, o Senhor é capaz de fazer brotar o melhor. O Senhor é capaz de fazer brotar a excelência. Seja glorificado na vida deste homem, seja glorificado na vida desta mulher. Sejas Tu glorificado, ó Deus, aleluia, 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 aleluia. Nos livra, Senhor, de julgar as pessoas. Nos livra de levantar sentença às pessoas. Pai, dai-nos misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós só olhamos o que está diante dos nossos olhos. Nós confessamos a nossa impotência. Nós confessamos a nossa incapacidade de julgar. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para reconciliar. Nós fomos chamados para ter compaixão. Nós fomos chamados para ter misericórdia. Nos livra, Senhor. Pai, ajuda-nos a ficarmos firmes na Tua palavra. Ajuda-nos a ficar firme na Tua palavra. Ajuda-nos a permanecer firme na Tua promessa. Ainda que venha a escuridão, ainda que venha um terremoto, ainda que surjam vozes contraditórias, ajuda-nos a permanecer firme na Tua palavra. A Tua palavra de vida eterna.
eterna, a tua palavra que tu vai voltar, a tua palavra que esse corpo corruptível vai ser transformado em corpo glorioso, aquela promessa que nós seremos semelhante a ti. Nós aguardamos, nós esperamos para a glória do teu nome e bem-aventurança da nossa vida, para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus.